Você já ouviu falar de um homem que simplesmente desapareceu? Um homem que não provou a morte, porque Deus o levou? Seu nome era Enoque. Ele viveu em um tempo de escuridão, mas escolheu caminhar na luz. Enquanto o mundo se afastava, Enoque andou com Deus. Mas o que isso significa? O que ele descobriu? E por que sua história continua sendo um mistério até hoje? Prepare-se para conhecer Enoque, o homem que andou com Deus. Uma história de fé, mistério e um destino único. Fique até o final. Você nunca mais verá essa história da mesma forma. Capítulo: O chamado e as revelações. O vento soprava forte naquela noite. As árvores se curvavam sob a força da tempestade, e o céu parecia inquieto, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. No meio daquele cenário selvagem, um homem caminhava, solitário, imerso em pensamentos que nenhum outro poderia compreender. Seu nome era Enoque. Ele vivia em uma época distante, num mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Um tempo em que os homens começavam a se multiplicar sobre a terra, mas também a se afastar do Criador. As cidades cresciam, as tribos se fortaleciam, mas algo estava errado. Os corações dos homens estavam endurecidos. Eles já não buscavam a Deus como antes. Mas Enoque era diferente. Desde jovem, ele sentia algo dentro de si, um chamado, uma inquietação. Enquanto os outros se ocupavam com suas rotinas, suas conquistas, seus próprios desejos, Enoque buscava algo mais. Certa vez, ao pôr do sol, sentado sobre uma rocha, ele contemplava o horizonte. As nuvens tingidas de dourado refletiam a grandeza do Criador. Seus olhos se fixaram no céu e, em voz baixa, quase como um sussurro, ele perguntou: Senhor, onde estás? O vento cessou por um instante, e o silêncio preencheu o ambiente. Enoque fechou os olhos e esperou. Não houve resposta audível, mas dentro dele, uma certeza começou a se formar. Deus estava ali. Deus sempre estivera ali. Um mundo em trevas, mas o mundo ao redor de Enoque não via isso. Os homens se tornavam violentos, suas paixões os dominavam, e a terra gemia sob o peso da corrupção. À noite, à luz das fogueiras, contavam-se histórias sobre os feitos dos valentes, sobre aqueles que tomavam o que queriam pela força. O orgulho era exaltado, a ambição era celebrada. Poucos ainda lembravam das promessas de Deus, das palavras que haviam sido passadas de geração em geração desde Adão. O pai de Enoque, Jared, tentava alertá-lo: Meu filho, tenha cuidado. O mundo já não é como antes. Os homens esqueceram-se de Deus. Mas Enoque não temia. Ele sabia que a verdade ainda estava viva. E ele estava determinado a encontrá-la. O chamado uma noite, enquanto caminhava sozinho pela floresta, um sentimento profundo tomou conta dele. Seu coração começou a arder, como se uma voz invisível o chamasse. Ele caiu de joelhos e sussurrou: Fala comigo, Senhor, eu quero te conhecer. O vento soprou suavemente entre as árvores, e um arrepio percorreu sua pele. Algo estava acontecendo. Deus estava chamando Enoque para algo maior. Mas ele ainda não sabia o que. Nos dias que se seguiram, Enoque mudou. Ele começou a se afastar das distrações do mundo e passou a buscar Deus com mais intensidade. Enquanto os outros construíam seus impérios, ele construía sua fé. Enquanto os outros gritavam sobre suas conquistas, ele permanecia em silêncio, ouvindo a voz que só se revelava na quietude. Seus vizinhos o observavam com curiosidade. Alguns riam. Outros murmuravam: Enoque, sempre tão diferente. Perde tempo com palavras ao vento. Mas Enoque não se importava. Ele sabia que havia algo além do que seus olhos podiam ver. E então, numa manhã tranquila, ele ouviu a voz pela primeira vez. Não era como o som dos homens. Não vinha pelo vento, nem pelo trovão. Era algo profundo, que falava diretamente à sua alma. Anda comigo. Era um convite. Um chamado. Enoque soube, naquele instante, que sua vida nunca mais seria a mesma. E sem hesitar,
Ele se levantou e começou a caminhar. A jornada de Enoque havia começado. O vento frio da madrugada se infiltrava pelas frestas da pequena casa de Enoque, balançando levemente as cortinas de linho que ainda estavam um pouco úmidas da noite anterior. Ele acordou de repente, um arrepio percorrendo sua espinha. Seus olhos, ainda pesados de sono, pareciam mais lúcidos do que nunca. Algo dentro dele havia mudado. Era como se a atmosfera ao seu redor tivesse se tornado mais espessa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo sublime, algo que ele não conseguia compreender por completo. E foi nesse momento, nessa quietude silenciosa, que a voz falou em seu coração. Não foi uma voz que se ouvia aos ouvidos, mas uma percepção profunda, uma certeza imutável de que ele estava sendo chamado para algo maior, algo além do que ele poderia imaginar. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, havia escolhido Enoque, não apenas como um homem justo, mas como um mensageiro para um povo que se afastava de Deus. O chamado não veio com raios ou trovões, mas com uma suavidade que penetrava a alma, como se fosse uma melodia distante que só Enoque podia ouvir. Ele se levantou da cama com o coração batendo forte, não por medo, mas por uma reverência profunda. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte onde o céu começava a tingir-se de tons dourados. Sentia-se invadido por uma sensação indescritível. Ele sabia, sem entender completamente, que sua vida jamais seria a mesma. O Senhor havia se revelado a Enoque de maneira única, fazendo compreender, com clareza, que o mundo caminhava para uma grande destruição. Enoque sentia que o juízo de Deus estava próximo, e que ele, como um fiel servo, deveria avisar aos outros, mesmo que isso significasse ser rejeitado. Mas como poderia ele carregar uma mensagem tão pesada? Como poderia ele, um homem simples, ser o portador de tal revelação? Essas questões pesavam sobre ele enquanto ele começava a caminhar pela terra, sentindo o peso de seu propósito. A primeira visão ocorreu enquanto ele estava em oração, ajoelhado em sua casa. Ele viu uma terra destruída, com céus encobertos por nuvens escuras e ventos impetuosos que varriam tudo. Os rostos das pessoas eram indistintos, como sombras fugidias, mas o som de seus gritos era claro. Ele viu reis e governantes, homens poderosos e ricos, todos em uma luta desesperada para escapar de um destino inevitável. Eles eram aqueles que haviam negligenciado os caminhos do Senhor. Enoque sentiu uma dor profunda em seu peito. Como poderia ele, que vivia em um tempo onde a perversidade crescia a cada dia, falar de justiça e arrependimento? Como poderia ele ser um instrumento de mudança, quando tudo ao seu redor parecia estar em ruínas? E, no entanto, a voz do Senhor não o deixava em paz. Ele não podia fugir desse chamado. Ele sabia que deveria falar, não importa o quão difícil fosse. Nos dias seguintes, Enoque começou a caminhar pelas ruas de sua cidade. Seu coração estava pesado com as visões que continuavam a assombrá-lo, e ele sabia que não poderia permanecer em silêncio. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior, como se a terra mesma estivesse resistindo à mensagem que ele carregava. Ele falava a todos que cruzavam seu caminho, mas ninguém parecia ouvir. Muitos o ignoravam, outros zombavam de suas palavras. Mas o que mais o surpreendia eram aqueles que, mesmo sabendo da verdade que ele dizia, simplesmente viravam as costas e continuavam suas vidas. Ele se perguntava como poderia ser tão difícil para o homem simples aceitar a palavra de Deus. Ele pensava em como muitos estavam tão cegos, tão absorvidos em seus próprios desejos e interesses, que não podiam ver a realidade que se aproximava. Enoque, no entanto, não podia desviar sua atenção. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que o juízo de Deus era certo. O que ele via em suas visões não era uma metáfora, era verdade pura. Na solidão de suas reflexões, ele recordava as palavras do livro de Gênesis, onde dizia que Enoque andou com Deus. Como isso era possível? Como ele poderia, um homem como qualquer outro, caminhar com o Criador do universo? Mas, ao meditar profundamente, Enoque compreendeu que andar com Deus não era apenas uma questão de proximidade física, mas de viver em plena harmonia com a vontade divina.
Andar com Deus era obedecer, era confiar, era viver a verdade, mesmo quando o mundo ao redor estava mergulhado em trevas. Ele sabia que seu chamado estava além da sua compreensão inicial. Ele não deveria apenas anunciar o juízo, mas também lembrar as pessoas da misericórdia de Deus. Mesmo em meio ao juízo, havia uma esperança, uma oportunidade para arrependimento. O Senhor não desejava a morte dos ímpios, mas que eles se arrependessem e vivessem. Enoque, com o peso de sua missão, sentia que deveria ser o eco dessa misericórdia. Uma manhã, enquanto ele orava sozinho, uma nova visão o envolveu. Desta vez, ele viu uma grande luz, mais brilhante que qualquer coisa que já tivesse visto antes. Essa luz não cegava, pelo contrário, ela trazia paz. No centro dessa luz, uma figura estava sentada, majestosa e serena. Ele sabia que era o Senhor. E, à medida que olhava para a figura divina, Enoque sentiu seu coração ser preenchido com uma calma inexplicável. Deus, com toda a sua grandeza e poder, estava com ele, e ele não estava sozinho. O Senhor falou, e suas palavras reverberaram no coração de Enoque. Vai, Enoque, e fala com aqueles que te ouvirem. Lembra-lhes do meu juízo, mas também da minha misericórdia. Eu não abandonei o mundo. Eu chamei você para andar comigo, como um exemplo de fé. E, assim, você fará que outros também andem. Enoque, com lágrimas nos olhos, compreendeu finalmente a profundidade do chamado. Ele não estava apenas sendo usado para anunciar um juízo, mas para ser uma testemunha viva da presença de Deus na terra. A mensagem que ele trazia não era apenas de condenação, mas de uma oportunidade divina para a transformação. O chamado estava claro: andar com Deus como Enoque andou. Isso significava viver de maneira íntegra, fiel, com o coração rendido à vontade do Senhor, não importando o que acontecesse ao seu redor. Com esses pensamentos, Enoque se levantou de sua oração, mais determinado do que nunca. Ele sabia que sua missão era árdua e que o futuro da humanidade estava em jogo, mas ele também sabia que, com Deus ao seu lado, ele poderia cumprir esse propósito. O chamado estava dado, e a caminhada com Deus tinha apenas começado. Enoque, o homem que havia caminhado com Deus, estava sentado em sua cadeira de madeira simples, olhando para o horizonte. Seus olhos, embora envelhecidos, carregavam a sabedoria de um homem que, mais do que qualquer outra coisa, havia descoberto o segredo da verdadeira vida. Matusalém, seu filho, se aproximou. O jovem, já com a barba bem aparada e os olhos atentos, sempre se perguntava o que fazia seu pai ser tão diferente de todos os outros. Enquanto os outros homens viviam atarefados com o dia a dia e preocupações terrenas, Enoque parecia estar em constante comunhão com o Criador, como se sua alma estivesse em sintonia com algo maior, algo além da simples vida física. Pai, começou Matusalém, a voz de quem sabia que um simples questionamento poderia trazer uma resposta profunda. O que é isso que você busca todas as manhãs? Eu te vejo olhando para o céu, em silêncio, e sei que há algo em seu coração. Enoque sorriu, um sorriso sereno, como quem entendia a busca silenciosa de seu filho, e então falou com voz suave, mas firme: Matusalém, meu filho, eu não busco apenas o céu. Busco o propósito divino em cada respiração. Sabe, o homem é como a erva do campo, cresce, floresce e logo murcha. Mas aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, estes têm vida eterna, não como a erva, mas como as águas vivas. Eu aprendi, ao longo de minha jornada, que não é o tempo que conta, mas a qualidade do tempo vivido. Matusalém, com seus olhos atentos, escutava as palavras do pai como se cada uma delas fosse uma chave capaz de abrir um novo entendimento em sua mente. E no fundo de seu coração, uma centelha de fé começava a acender, a curiosidade despertando para algo que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Enoque se levantou lentamente, com a graça de quem não tem pressa, e caminhou até a entrada da casa. Ele olhou novamente para o horizonte, onde as montanhas se erguiam em majestade silenciosa. Você se lembra, Matusalém, Enoque disse, olhando para seu filho, de como Deus me conduziu quando eu ainda era jovem? Como ele me chamou, quando ninguém mais ouviu sua voz?
Ele me revelou o caminho da verdade, e por isso, meu coração sempre esteve em sua presença. O jovem Matusalém observou, pensativo, o rosto de seu pai. Ele sabia da história de Enoque, do homem que havia caminhado com Deus por 300 anos, um homem que foi levado pelo próprio Deus, sem ver a morte. A história era contada por todos ao redor, mas o que Matusalém nunca entendia totalmente era o porquê de Enoque ser escolhido para tal graça. Pai, ele perguntou, com um tom de sincero desejo, como posso ter essa fé? Como posso caminhar como você caminhou com Deus? Enoque respirou profundamente e então, de uma maneira tranquila, mas com uma certeza que transcendia qualquer dúvida humana, respondeu: Filho, a chave está na busca incessante pela verdade. Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Você precisa dar o primeiro passo, mesmo sem ver a estrada inteira à sua frente. Deus me ensinou isso. A fé não é um caminho que se vê com os olhos, mas um caminho que se sente com o coração. Enoque então se aproximou de Matusalém, pegou suas mãos e olhou nos olhos com intensidade. Quando comecei a caminhar com Deus, não era um simples esforço de orar ou jejuar. Era uma busca de relacionamento. Ele me mostrou seu amor, me revelou seu caráter, e em sua presença, encontrei meu propósito. Eu não fui mais o mesmo depois disso. Você, meu filho, também pode viver isso. A fé verdadeira não vem apenas de palavras, mas de uma transformação interior. Matusalém sentiu uma onda de emoção percorrendo seu ser. Ele desejava, com todo o seu coração, entender o que o pai lhe dizia. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida sutil pairava sobre ele. Como poderia ele viver de maneira tão intensa, tão fiel a Deus? Como poderia caminhar como Enoque? O homem mais longevo da história, Matusalém, agora crescia na sombra da fé do pai, e não apenas ele, mas seus filhos, e os filhos de seus filhos, todos levariam esse legado. Mas havia outro homem que também se erguia nesta linha de descendência, um homem que havia sido tocado pelo mesmo Espírito Divino, que carregava a herança de Enoque. Seu nome era Noé. Anos se passaram e as histórias de Enoque começaram a se espalhar, como sementes de fé lançadas ao vento. As palavras de Enoque não eram apenas histórias antigas contadas nas noites ao redor do fogo, eram convites para uma vida que transcendia o entendimento humano. E a cada geração, a semente do temor a Deus e da fidelidade ao Criador ganhava mais força. Enoque sabia que sua missão estava longe de terminar. Sua descendência carregava algo grandioso, a chave da verdadeira fé. Ele não viveria para ver o fim do mundo, mas sabia que sua influência permaneceria, como uma chama acesa no coração de seus filhos e netos. Eles seriam os herdeiros dessa fé, e em tempos futuros, um deles, Noé, seria escolhido para fazer algo tão grande quanto a própria arca. Ele construiria a salvação para uma geração perdida. Pai, Matusalém disse em uma tarde tranquila, já mais velho, com os filhos ao redor, como você fez para não se desviar do caminho? Como foi que permaneceu firme na fé, em meio a tantas tentações e dificuldades? Enoque olhou para Matusalém, para os filhos de seu filho, e sorriu. Ele sabia que sua vida não fora fácil, mas a confiança no Senhor havia sido sua força. Filho, disse ele, com uma expressão de paz, a força não vem de mim, mas de Deus. Não é pela minha vontade que me mantenho fiel, mas pela graça dele. A fé é um dom, mas também uma escolha. Se você deseja caminhar com Deus, então dê seu coração a Ele, todos os dias, e Ele o sustentará. Matusalém olhou para seus filhos e netos, e sentiu uma onda de gratidão e responsabilidade. Ele sabia que o que seu pai lhe dissera seria a base de sua vida, a base da vida de seus descendentes. O legado de fé continuaria, pois as palavras de Enoque eram mais do que ensinamentos, eram a chave para um relacionamento eterno com Deus. E naquele momento, Matusalém fez uma promessa silenciosa. Ele também buscaria Deus com todo o seu ser, como seu pai fizera, como seus filhos fariam, e como Noé faria, trazendo a todos a esperança da salvação. Porque, assim como Enoque, ele sabia que a verdadeira vida estava em caminhar com Deus. E assim, a história de Enoque se entrelaçou com a história de sua descendência, sendo passada de geração em geração.
não apenas como uma memória, mas como um convite para que todos seguissem o mesmo caminho, o caminho de fé, amor e obediência a Deus. A tarde começava a declinar, e o céu, tingido de um laranja suave, refletia as cores da paz. Naquela época, Enoque já não era o homem jovem que buscava respostas. Ele havia se tornado alguém além do entendimento comum, um homem cuja vida transcendeu as limitações do tempo e do espaço. Sentado sob a sombra de uma árvore antiga, Enoque sentia o toque de Deus de uma forma que poucos poderiam compreender. Sua comunhão com o Criador era tão intensa que parecia que ele já não pertencia totalmente a este mundo. Nos primeiros anos de sua jornada, a relação com Deus tinha sido como uma chama que começava a se acender. Uma curiosidade que o levava a se perguntar constantemente: o que Deus quer de mim? O que é que Ele quer me ensinar? Mas, com o passar dos anos, essa chama se transformou em uma luz resplandecente, uma luz que iluminava não apenas a vida de Enoque, mas o mundo ao seu redor. Ele já não precisava mais de palavras longas ou de orações repetitivas. Seu coração estava em constante sintonia com o Senhor, e sua mente, purificada pela busca incessante da verdade, sabia, de forma indescritível, o que Deus desejava. A presença de Deus parecia ser como o ar que ele respirava, algo fundamental, algo essencial, mas ao mesmo tempo invisível. Os homens de sua geração, perplexos, viam Enoque como alguém peculiar, alguém que se afastava das coisas deste mundo para se lançar nos mistérios divinos. Muitos, por mais que tentassem, não conseguiam alcançar o que ele havia alcançado. A visão de Enoque não estava mais presa aos limites da terra. Ele parecia habitar entre o céu e a terra, como se vivesse em dois mundos simultaneamente. Mas não era um privilégio fácil. Enoque, em seus momentos solitários, sabia que sua jornada exigia sacrifícios. Sacrifícios que iam além das renúncias físicas. Era como se ele tivesse abandonado tudo que o mundo considerava valioso para se apegar àquilo que ninguém mais podia ver, a presença constante de Deus. Isso o distanciava, em muitos momentos, dos outros homens. Mas ele sabia que o que ganhará era incomparável. Numa noite de inverno, com o vento frio cortando as árvores, Enoque estava sozinho, como de costume, em seu lugar secreto de oração. Ele se ajoelhou, e uma sensação profunda de paz tomou conta dele. Ele sabia que estava prestes a se encontrar com Deus de uma forma ainda mais intensa. A alma de Enoque estava tão conectada ao Criador que parecia não haver mais barreiras. Não havia mais separação entre ele e o Senhor. Em uma visão, os céus se abriram diante dele. As estrelas brilharam como nunca antes, e uma luz radiante desceu. Enoque sentiu que algo divino estava prestes a acontecer, algo além da compreensão humana. A voz de Deus, como um suave sussurro, ecoou em seu coração. Enoque, disse a voz, como um suave eco no vento, você buscou por mim com todo o seu coração. Você caminhou em fidelidade, e agora chegou o tempo em que sua jornada aqui na terra se conclui. Você foi fiel, e, por sua fé, você será levado a um lugar onde nunca mais haverá dor ou separação. Venha, Enoque, venha estar conosco. Enoque sentiu uma paz profunda, uma serenidade que ele nunca tinha experimentado. Era uma paz que ultrapassava todo o entendimento, e ele soubera, naquele momento, que sua missão na terra estava completa. O mistério de seu destino finalmente se desvelava diante de seus olhos. Ele, que tanto buscará a face de Deus, agora seria chamado a morar na presença dele, onde o tempo não mais o tocaria. Seu nome seria lembrado para sempre como alguém que andou com Deus, e essa lembrança não seria apenas uma história, seria um legado eterno de fé. Enquanto os anos passavam, as pessoas ao redor de Enoque notaram algo estranho. Ele parecia cada vez mais distante, mas de uma forma serena. Seu semblante estava tranquilo, como se já não fosse mais afetado pelas turbulências da vida terrena. Ele falava com uma sabedoria que fazia os mais velhos se calarem, e seus olhos brilhavam com uma luz que parecia refletir a glória do céu. Os filhos de Enoque, seus netos e os demais moradores da terra observavam em silêncio. Eles viam que ele já não era mais o homem comum que andava entre eles. Eles viam-o ser tocado por algo além do alcance humano, alguém cuja vida parecia descompassar com o ritmo frenético da existência mundana. No entanto, apesar de tudo que Enoque demonstrava, nenhum deles conseguia entender completamente. Como poderia alguém viver de tal forma,
como se estivesse já habitando o reino celestial, enquanto ainda caminhava na terra. Muitos não sabiam, mas aqueles que estavam mais próximos de Enoque começaram a perceber. Ele não apenas falava com Deus, mas realmente vivenciava a presença de Deus, como um amigo com quem se compartilham os mais profundos segredos. O mistério de Enoque, sua elevação a um lugar de íntima comunhão com o Criador, foi algo que jamais poderia ser totalmente compreendido por aqueles que o rodeavam. A Bíblia fala de Enoque de maneira direta, afirmando que ele andou com Deus e que Deus o tomou para si. Não houve morte para Enoque, mas uma transição misteriosa, algo que foge ao entendimento humano. Aqueles que o conheciam jamais o esqueceriam, pois sabiam que ele havia sido tocado de uma forma única e especial. Ele não apenas viveu uma vida de retidão, mas foi levado por Deus, de maneira que ninguém jamais poderia imitar ou replicar. Enoque, ao ser levado, deixou uma marca profunda no coração de todos que o conheceram. Ele se tornou uma lenda viva, não apenas por ser o homem mais íntimo de Deus, mas por ser exemplo de que a verdadeira vida está em andar com o Senhor, dia após dia. Ele mostrou que, mesmo no contexto mais simples da vida, é possível experimentar uma comunhão profunda com o Criador, algo que transcende até mesmo a morte. E assim, a história de Enoque nos ensina que a verdadeira vida não está em seguir as trilhas fáceis deste mundo, mas em buscar uma relação profunda com Deus. Ele nos mostra que, quando nos entregamos ao Senhor com todo o nosso ser, Ele nos leva a um lugar onde a morte já não tem poder sobre nós, e a verdadeira vida começa a ser revelada. E você, está disposto a dar esse passo de fé? A caminhar com Deus, como Enoque fez, e experimentar a transformação que Ele pode trazer à sua vida? Se você se sente tocado por essa história e deseja mais, deixe seu like, compartilhe nos comentários o que mais te impactou e se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé conosco. E se você gostou desse conteúdo, não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais o legado de fé dos grandes homens e mulheres de Deus. Está linkado na descrição e também no card aqui em cima. Não perca! Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe sua vida de maneira abundante.